Você está ouvindo ao Prototipando, um podcast da Ensaio Lab. Meu nome é Pedro Piovan, eu sou fundador da Ensaio e por aqui a gente vai receber quinzenalmente diversas pessoas que são amigas da inquietude para a gente navegar e explorar juntos a essência da inovação e do design. Então fica à vontade para ouvir esse podcast e vamos junto nessa. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Prototipando, do podcast sobre inovação da Ensaio Lab. Meu nome é Pedro Piovan, eu sou host desse podcast por alguma falta de critério de alguém que me colocou aqui. Eu sou fundador da Ensaio e hoje a gente está aqui com Ricardo Correia, CEO da Hamper. Fala, Ricardo. Beleza, Pedrão? Beleza. Ricardo, enfim, CEO da Hamper, alguma caminhada, né, Ricardo? Enfim, Pouquinho. se apresenta aí pra galera, fala um pouquinho de você, quem é você. Show. Bom, sou o Ricardo Correia, um dos fundadores da Hamper, trabalho no mercado de tecnologia há quase 14 anos, empreendo há quase 8, que agora virou o ano, eu tenho que lembrar, tenho que atualizar os números. E a Hamper não é a minha primeira empresa, eu tive uma consultoria de marketing por um tempo e desde 2016 eu estou à frente da Hamper. Além disso, sou pai de 3 filhos, skatista nas horas vagas e apaixonado aí por empreendedorismo. Massa, boa, boa. Bom, explicando um pouquinho, você que está ouvindo a gente sobre o Prototipando, caso seja a primeira vez que você esteja aqui, a ideia é que eu e o Ricardo, a gente fale um pouquinho sobre a inovação no setor de vendas, como que um desses setores está dentro do outro, né, como que eles se entrecruzam, e de uma forma bem ampla, bem aberta. Então, Ricardo, eu já vou começar soltando uma bomba aqui para ti. Queria que você falasse um pouquinho o que você entende como inovação no teu background, enfim, um pouquinho da tua visão sobre o que é inovação. Bacana. Cara, o que eu entendo por inovação? A gente vive dentro de um cenário onde dá para se entender que existe solução para todas as necessidades básicas que a gente tem. Não entendendo assim, não necessariamente os problemas estão resolvidos na nossa sociedade, mas via de regra, os problemas que a gente tem do cotidiano, eles já estão resolvidos. Mas existem formas de fazer isso melhor. Então, para mim, o principal papel da inovação hoje entender coisas que a gente tem no nosso cotidiano e encontrar formas de fazer isso melhor. E aí, entenda-se por melhor, causando menos impacto ambiental, resolvendo um problema que antes resolvia, mas gerava um efeito colateral social, por exemplo, encontrar formas de resolver sem esse problema, sem esse efeito colateral social. De repente, coisas que reduzem o tempo nosso, como, por exemplo, eu acho que uma coisa que exemplificaria bem, e é um exemplo um pouquinho bobinho, mas que acho que ajuda a exemplificar bem o que eu estou querendo dizer, é o seguinte: banco existe há um baita tempo, mas existiam uma série de outros problemas, desde as taxas, as filas, etc. Aí vem uma inovação, que é um banco digital, e faz melhor algo que já existia, né? Então, reduz as taxas, elimina a fila e tudo mais, principalmente aproveitando de canais digitais que existem agora, que antes não existiam, não só do canal digital em si, mas a velocidade que a internet tem hoje, o fato dos consumidores, em grande parte, já terem acesso à tecnologia via celular e por aí vai. Cara, achei interessante na tua fala você trazer que a inovação ela acontece quando, enfim, você soluciona algum problema e que isso pode, ou a gente pode falar que até deve estar relacionado à saúde humana, enfim, a gente costuma falar aqui no ensaio que a inovação ela tem o dever de ser saudável nos
sentidos mais amplos da palavra, né? Ela tem que diminuir a violência psicológica e física, né? Porque, enfim, hoje é um problema que a gente tem socialmente falando. Ela deve ser sustentável ao longo do tempo, ou seja, ela deve expandir, enfim, a vida dela. E também, claro, no caso do setor privado, gera lucro financeiro, porque senão a empresa morre, né? Achei interessante essa convergência, né? É que eu acho que, como eu comentei, assim, muitos dos problemas básicos, ou a maioria, eles já foram resolvidos, mas você tem, desde um exemplo, um outro exemplo seria assim, pô, existe leitura e existem livros há muitos anos, só que hoje você consegue ter acesso a livro de uma forma muito mais rápida, menos impacto ambiental através de um Kindle. Então, seria, para mim, um baita exemplo de inovação, de algo que causou uma disrupção numa indústria que existe há séculos, se não milênios, né, e vem, quer dizer, os caras não criaram o livro, mas eles criaram formas muito mais positivas de se consumir esse tipo de produto. O que leva a gente já a entender que inovação não é criar necessariamente algo inusitado, né? É você combinar a história com uma possibilidade de futuro, né? Eu acho que é um bom resumo. Cara, vamos falar um pouquinho de vendas, Ricardo. O que você vê para, enfim, como possibilidade de inovação em vendas? Ou o que já acontece hoje que você vê que é algo inovador no setor de vendas? Legal. Cara, eu acho que vendas é um exemplo muito bom do que a gente estava falando antes, né? Reza a lenda aí, já que você me deu licença poética de podia falar bobagem, que tirando prostituição, vendas é a profissão mais antiga. Então, assim, quem vai inovar não vai inventar um troço que já existe desde que existe mercado, né, na sociedade. Mas existem formas de fazer melhor, né? E o que eu vejo de inovação em venda, fazendo um paralelo, já que eu falei que, né, e não são palavras minhas, é uma coisa óbvia que foi o surgimento do mercado digital e da internet que viabilizou com que a grande maioria dos negócios fossem transformados. Começou primeiro no mercado de consumo, né? Então, pô, já tem algumas décadas aí que a gente, alguns anos, um pouco mais de uma década que a gente se acostumou a comprar produtos de consumo online, a gente compra o tênis, a roupa, a loja, entre tantas outras coisas. E o B2B acabou ficando um pouco para depois, né? A gente viu que muito do mercado de consumo mudou, de bens de consumo, de lojas, etc., mudou, e o B2B, a gente está vendo mais transformação agora nos últimos anos. Porque é muito mais difícil e na verdade, é muito mais necessário a interação humana no caso do B2B, porque no B2B existem que estão envolvidos numa jornada de compra de um cliente. Então, no B2C, dá para se dizer que rege a compra ligada ou à tua necessidade ou ao teu impulso, mas é uma compra muito, muito emocional. E no B2B, você tem outros elementos racionais e sociais envolvidos, que além do racional, sei lá, uma empresa compra algo porque precisa resolver um problema de negócio, porque ela precisa reduzir um custo, ela precisa aumentar a receita, alguma coisa assim. Mas também tem um efeito colateral social, que é um tomador de decisão, ele não vai pôr o dele na reta comprando algo sem falar com ninguém, de uma empresa que ele não conhece, e implantar aquilo na empresa dele e rezar para dar certo. Então, a gente tem essa necessidade, quando a gente vai comprar algo para a empresa, que envolve custos, implantação, tem complexidade, principalmente vai gerar implicações de negócio, a gente quer ter um telefone para ligar se algo der errado. Então, a gente muito provavelmente vai querer conversar com alguém. Então, isso é um pouco do que eu entendo do porquê que no B2B demorou um pouco mais e porque eu acredito que para muitas soluções a gente não vai ver assim uma automação completa de venda, porque tem muita complexidade e muita confiança
envolvida no processo. Mas a gente começou a ver de uns tempos para cá que, assim, por mais que uma venda B2B não vá acontecer 100% de forma automatizada, como hoje você compra um livro, por exemplo, qualquer coisa que você entra num marketplace agora, ou num e-commerce, você consegue comprar sem interação nenhuma humana e receber na sua casa lá e boa e tal. No B2B, eu vejo que muitas das soluções vão continuar tendo a interação humana, mas você pode trazer muita inteligência para o processo. Então, quando eu comecei a trabalhar há 14 anos atrás, para fazer uma venda era um negócio muito artesanal, porque o vendedor ele tinha que pegar a lista telefônica, sabe, encontrar os potenciais clientes lá dentro, planilhar aquilo. Ele começava um trabalho árduo de ligação, aí caía numa central de atendimento, tentava falar com o tomador de decisão. Quer dizer, até o cara sentir cheiro de venda, ele já tinha trabalhado, sabe, horas e horas em cima de uma conta sem nem sentir cheiro de venda. E aí começou com o Google, aí veio o Google AdWords, aí veio o Inbound, aí veio a automação de Outbound. Hoje, os times de vendas, eles têm um arsenal de tecnologias e de conteúdos para trabalhar que não servem para automatizar todo o processo de venda, mas que servem para colocar o vendedor em cena quando já existe alguma propensão, né? Inverter um pouco o jogo também, né? De se antes era sempre o vendedor que tinha que sair batendo na porta de 100 empresas para encontrar uma que queria comprar, hoje o comprador do outro lado, ele tem todas as ferramentas que ele precisa para ele fazer o processo, né? Ele entender a dor dele, a necessidade, descobrir que existem soluções para aquilo, dentro das soluções ele entender a proposta de valor de cada uma das soluções disponíveis, e aí ele só iniciar o diálogo com o vendedor quando ele já fala, não, realmente eu já estou num timing legal, eu consigo me comprometer com uma outra parte para fazer uma reunião, para pedir um orçamento, etc., porque eu realmente vou conseguir me dedicar nisso. Isso tudo que eu tô descrevendo é bastante interessante porque assim reduz muito a carga de esforço que antes era aplicada num trabalho muito grande de tentativa e erro, muito desgastante e que eu tenho para mim que era o que fazia a profissão de vendas não ser tão prazerosa, né? Então, a gente tem uma mudança de comportamento que a gente percebe nos últimos anos, que, assim, há 10 anos atrás, um cara tinha vergonha de falar que era vendedor. Não generalizando, né? Não era todo mundo, mas você tinha algo como assim, o fulano, ele não conseguiu passar numa faculdade, ou ele até passou numa faculdade, mas ele não conseguiu dar sequência naquela profissão. E como todo mundo tem conta para pagar, o cara precisa trabalhar, ele foi trabalhar com vendas e ali ele bateu e ficou. E hoje a gente vê a profissão vendas, muita gente indo para essa profissão por escolha. Prova disso é que hoje foi quando eu li, mas talvez não tenha sido hoje que saiu, lá a pesquisa do LinkedIn com as top 15 profissões para 2020 e representante de vendas é a terceira profissão. Então, você vê não só pessoas trabalhando em vendas, como existe muita intenção de gente em ingressar na área de vendas, assim como existe muita intenção em quem está na profissão de vendas, não é aquele camarada que está temporário, tipo, como eu estou estudando direito, eu estou trabalhando com vendas aqui como um bico para me ajudar a pagar a facul, porque depois eu vou ser advogado. Você conversa hoje com muita gente que está trabalhando nessa profissão e que tem ambições de que, cara, hoje eu sou vendedor, depois eu quero ser um coordenador de vendas, depois eu quero ser um head de vendas, um VP de vendas, e é uma profissão mega valorizada hoje em muitas indústrias, não é só em startup ou tecnologia, que é a indústria que eu atuo, mas é uma profissão cada vez mais valorizada, que existe cada vez mais educação, mais ferramenta. Então, o jogo mudou, né? Se antes
era um negócio totalmente intuitivo e totalmente baseado em esforço, em tentativa e erro, que levava a um desgaste muito grande. Que outra coisa que ajuda a exemplificar bem o que eu estou falando, você ia pegar livros de vendas de 10 anos atrás, eram livros que falavam muito sobre persuasão e motivação. A habilidade que o vendedor ele tinha que desenvolver era a persuasão, porque ele tem que ser um cara que ele tem que conseguir, com todos os argumentos, agarrar o cliente, fazer o cliente assinar o cheque. E para o gestor, tinha que motivar. E você só tem que motivar, cara, quando você trabalha... Por exemplo, o cara está trabalhando ali, sabe, numa função pesada, quase como uma mão de obra ali, cara, martelando pedra. Aí você tem que criar grito de guerra, bater nas costas do cara, porque o cara realmente é um trabalho muito árduo de ser desempenhado e que mexe muito com a emoção do cara, porque o cara ele só sabia quanto que ele ia botar no bolso dele quando o mês acabava, e aí você fazia a conta de se bateu meta, se não bateu, e é realmente uma profissão que desgastava muito. Hoje você tem processos, você tem ferramenta e você tem muita educação disponível para tornar a profissão muito mais científica do que ela era. Então, assim, hoje o profissional de vendas tem muito recurso para ter previsibilidade do que vai entrar e com isso conseguir saber quanto que ele vai receber de remuneração variável, se ele não está confiante de alguma parte do processo que ele não domina, tem muita informação disponível. O gestor, que antes era o cara do tapinha no ombro, do grito de guerra e que tinha que trabalhar com bastão na mão para fazer os caras pegarem no tranco, é um cara que ajuda a desenvolver o vendedor, a desempenhar, a trazer métrica, processo, ferramenta para essa turma trabalhar. Então, acho que tudo isso que eu descrevi foi uma mudança que aconteceu em menos de uma década para cá. Eu acho que a gente está no meio ainda desse processo. Eu acho que as empresas que a gente vê frequentemente dentro de uma bolha de startup já vivem essa realidade. Mas se a gente for olhar nesse mundão afora tem muitas indústrias que ainda operam no modelo que eu estava descrevendo, né? Na base da motivação e da pancada para tentar fazer o vendedor pegar no tranco. Então, acho que a gente ainda tem muito trabalho para fazer dentro dessa indústria. Total, cara, assim, enquanto você estava falando, eu pensei em muita coisa, mas eu acho que no final da tua fala você falou um negócio que, assim, central. Hoje, a profissão de vendas é uma profissão científica, né? É um profissional de ciência, praticamente. E eu acho interessante falar sobre isso porque o profissional que tem um olhar científico, ele não é 100% racional, né? Ele é um profissional 100% curioso. O que eu acho que isso casa muito com, enfim, a necessidade de um vendedor. Um vendedor ele tem que ser uma pessoa, enfim, né, esse novo mundo que a gente está dizendo, ele é uma pessoa que tem um perfil curioso com base analítica e com base intuitiva. Né? Eu acho que eu vejo isso como futuro para a profissão de vendas. Né? Por isso que eu acredito que assim, o papel do vendedor em B2B, que é o relacionamento, é muito difícil, para não dizer impossível, você automatizar sensações humanas, sabe? Você tem percepções, por exemplo, nesse diálogo nosso, você tem percepções de acordo com o que eu falo, de acordo com como eu gesticulo, como eu me comporto, ou pelo menos hoje não existem formas de automatizar isso. Então, ela é uma profissão que hoje existe ciência para algo que antes era totalmente intuitivo e dependente da arte do vendedor em saber amarrar o cara ali, fazer a mágica dele e trazer um contrato para dentro de casa. Hoje existe muito mais ciência. Mas é muito curioso porque a gente veio primeiro a gente saiu do 100% intuitivo e aí quando surgiram essas primeiras teorias mais pautadas em ciência, a galera já foi muito para um lado assim, muda o perfil do vendedor, o vendedor tem que ser engenheiro, formado em engenharia de produção, engenharia mecânica, tem que ser um cara data-driven, focado em processo, não sei o quê. Mas se você também tirar toda a arte e toda
e tem também a intuição, e tem o relacionamento, e tem algumas outras habilidades que o vendedor consegue aportar, que também não é tão, né, como você bem colocou, não é um negócio puramente racional, né? Então, que hoje a gente tem uma interpretação um pouco melhor de que não é nem tudo tão no freestyle, mas também não é um negócio binário, né? Um negócio que você programa lá o cara para fazer o que ele tem que fazer e boa, é um balanço dos dois. Boa, boa. Aí até puxando o começo da tua fala, né? A profissão de vendas é, se não a primeira, a segunda profissão mais antiga do mundo, que é totalmente pautada em relações humanas, né? Então, às vezes a gente, e aí eu já me peguei nisso, tão orientado a dados, tão orientado a análise, eu falo, caraca, eu tô esquecendo que eu tô falando a princípio de uma interação humana, né? No fim do dia, você tem toda a parte metrificável do trabalho, que é quantos leads eu gerei, qual que é a minha taxa de conversão de acordo com o perfil de cada cliente, quanto tempo eu levo para fechar. Tudo isso, porra, a galera tá dominando cada vez mais, já está intrínseco nos sistemas de CRM, de inbound, de outbound, enfim, não falta conteúdo que fala sobre isso. Mas existe um outro lado que, no fim do dia, você está negociando com uma pessoa do outro lado que ela tem desejos, anseios, ambições. Então, você está vendendo, por mais que seja o gestor administrativo de uma grande empresa multinacional, do outro lado, ele tem, cara, assim, ele tem desejo de crescer na carreira dele lá dentro, ele tem filhos em casa, ele quer fazer o job to be done dele durante o dia para poder ir para casa. Sabe, se for um negócio muito frio, vai acabar não suprindo essas outras questões que a gente tem como ser humano, preocupações de assim, pô, será que esse cara, por um negócio só muito frio, o que acontece se essa contratação der errado e aí eu vou ter que ficar trabalhando muito mais aqui do que eu trabalho hoje, eu vou ter que ir para casa mais tarde, eu vou ver menos meus filhos, isso pode me gerar um ponto negativo na minha carreira aqui, eu tenho pretensão de crescer carreira aqui dentro, se isso der errado, então, quer dizer, tem um monte de preocupações do lado de quem está comprando que ali o ser humano ele se faz muito necessário, né? Acho que são soft skills daí que o vendedor ele tem que saber desenvolver para lidar com as objeções, para transmitir confiança e até mesmo algo como ter honestidade, integridade ao ponto de dizer que não vai vender se ele entender que não ajudaria o cara. Então, só existem elementos ali humanos que, de novo, né, para não dizer nunca vão ser substituídos, eu acho que a gente ainda está muito distante de conseguir automatizar. Total, total. Porque, cara, no final, a gente começa a beirar em princípios éticos, né? Você falou em integridade. Cara, integridade, assim, é uma coisa que é uma premissa antes de eu me tornar um consumidor, ou, enfim, uma pessoa que vende ou compra, eu sou um ser ético, né? Enfim, indo mais para o campo da filosofia. E, cara, é por isso que eu vejo que o design, ou a abordagem do design thinking, na verdade, existe uma grande oportunidade de realmente fazer realmente uma integração entre o que o design propõe com o que vendas propõe. Porque, no final, o design nada mais é do que você conseguir projetar formas e significados para a pessoa entender aquilo e ela ter liberdade para escolher se ela quer ou não, né? E, puta, cara, é aí que eu vejo assim, a principal oportunidade desse overlap. Se a gente conduz aqui alguns processos de inovação para criar modelos ou formas de venda, e eu vejo que esse é o principal benefício quando a gente faz o cruzamento entre essas duas áreas. Animal. Cara, eu vejo, pegando assim um gancho no que você falou, que primeiro a gente tem uma tendência a sempre buscar soluções prontas para problemas complexos, né? Então a gente vê sempre as ondas, né? Pô, a galera tá sempre buscando qual que é a onda do momento, então inbound, outbound, e a galera tá sempre
customer success, está sempre buscando nas ondas uma solução para problemas que não são simples de resolver. Isso que você falou do design ajuda muito, que assim, por mais que existem soluções prontas de mercado, e existe hoje software e empresas de serviço de consultoria para quase qualquer dor que uma empresa B2B venha a ter, existe também muito desafio. Assim, não adianta achar que o fato de eu contratar um software vai me eliminar a minha necessidade de ter que entender o meu processo. Então, se fazer esse processo de design do teu processo comercial para entender aonde entra a automação, aonde acaba a automação e entra interação humana, onde são feitas passagens de bastão de uma pessoa de uma área para outra, os pontos de inflexão que tem nesse processo, né? Porque normalmente a gente pensa processo de forma linear, pensando se tudo der certo ele termina aqui. Não, mas e se chegar nessa etapa e o cara falar que não, que ele precisa de 6 meses para pensar? O que acontece quando ele, nesse ponto de inflexão, ele vem para cá? E aí você usar técnicas de design thinking, seja de plotar isso num canvas, numa parede, alguma coisa assim, e pensar para perfis diferentes de clientes, ou perfis de produto diferentes que você tem, cenários diferentes, eu acho que é um exercício que todo mundo tem que fazer. Acho que uma galera que começou a provocar bem isso já há um tempo, tem o pessoal da Winning by Design, que mostra bem isso nos livros deles e nos materiais, de fazer uns canvas, assim, plotar toda a jornada de um cara, desde quando ele é um completo desconhecido até que ele é um cara que demonstra interesse, os caminhos que ele percorre. E assim, não adianta eu tentar pegar o seu canvas, que é uma empresa que vende um produto diferente, um ticket diferente, um perfil diferente, e fazer um copy-paste para mim, né? E esse trabalho de design, que infelizmente muita gente pula e vai direto para as cabeças da solução, é mandatório para o projeto dar certo ou não, né? E projeto assim, de qualquer coisa, implantar uma ferramenta, contratar gente nova, né? Normalmente a galera vai direto para as cabeças assim, contratei SDR, contratei uma ferramenta, agora isso vai dar certo, né? E põe lá o cara e aí? Não existem os caminhos trilhados ainda. Sim. Uma coisa que eu acho muito engraçado é todo mundo desenha o processo que dá certo, mas a gente esquece que as taxas de conversão até o fechamento, elas são as menores, né? Normalmente não dá certo, né? E aí a gente, enfim, não tem o processo para quando não dá certo. Cara, eu vejo que, trazendo meus 2 cents aqui, né? Meus 2 centavos, a gente hoje vive num modelo de sociedade muito cansada, né? Em que a gente está cansado de ser ansioso ou de ansiar pela bala de prata. E aí, normalmente, a tendência é a pessoa falar, não, só me dá uma bala de prata aí o mais rápido possível. E eu vejo que uma tendência de inovação, ou enfim, de realmente definição no mercado de vendas é quanto mais ético ou quanto mais realmente transparente e humano o vendedor ser, maiores as chances de sucesso dessa pessoa. A gente vem brincando muito com isso aqui na Ensaio, dos meninos falando, cara, assim, realmente tem um bate-papo humano, né? Imagino todo mundo tá um pouco cansado daquele negócio de, olá, tudo bem, a sua ligação está sendo gravada, o nosso protocolo é 0400, não sei o quê. Então, essa humanização do processo, quando necessário, quando possível, eu acho que, cara, é um dos principais pontos de virada quando a gente fala de inovação em vendas. Perfeito. Nessa história que você falou da bala de prata, eu sempre que eu tenho oportunidade, eu faço o meu manifesto assim de que, infelizmente, a gente, como ser humano, tem o hábito de procurar caminhos rápidos, atalhos e tentar resolver de forma simples problemas que são complexos, né? Buscar o sucesso da noite para o dia, as coisas. E isso gera ansiedade, que você falou. Ansiedade vira frustração quando a gente não resolve, tem uma série de outras implicações, né? Mas eu vejo muito acontecer, eu vejo nos grupos de WhatsApp, eu vejo gente perguntar para mim, vira e mexe, aparece aquela pergunta para mim assim, pô, cara, que livro que você leu que transformou para você? Cara, são muitos livros e muitos anos trabalhando e dando cabeçada para
e para ainda está muito longe de ter algum sucesso. Então, não existe tipo, algo, que ferramenta que você botou aí que mudou o negócio para vocês. É muita tentativa e erro, é muito aprendizado, cara. E infelizmente a galera ainda continua buscando, mesmo a duras custas, tomando, né, ali na cabeça de que não é esse o caminho. Parece que a galera tem memória curta para isso, né? Tipo, passa uma onda, fui lá, vi que não é isso, me frustrei, voltei, mas surge uma outra onda, a galera vai tudo de efeito manada de novo e faz aquilo. E no que você falou ainda da dependência da relação humana, coisa que a gente concorda bastante, é um negócio chavãozinho, mas que para mim marca. Muita gente pergunta assim, o que vai prevalecer, né? É automação, inteligência artificial ou é o trabalho humano, não sei o quê. E para mim, o grande diferencial está no humano que sabe usar a tecnologia a favor dele. É lógico que isso é um chavão intimamente, todo mundo sabe bem disso, mas é uma verdade. Ainda eu li um artigo recentemente, que eu não me lembro a fonte, mas que fala que não é nem o ser humano e nem a automação, é o ser biônico que vai ganhar, que é o ser humano mesclado com tecnologia. Acho bem interessante. Eu acho que o grande diferencial das profissões daqui para frente vai estar nisso. Não é o cara ter medo de a função dele ser automatizada, mas ele saber como que ele usa a tecnologia como uma alavanca para ele na carreira dele, para ele ganhar mais dinheiro, para ele ganhar mais tempo na vida dele, ou qualquer que seja o objetivo dele, né, de carreira. Você tá falando, cara, eu tô lembrando de. Enfim, eu sou meio pirado em inteligência artificial, mas eu curto mesmo distopia, assim, eu gosto de ver quando o negócio pega fogo. E você tava falando, eu comecei a lembrar, cara, de uma série que chama Westworld. Não sei se você já viu isso. Que é uma série, enfim, que uma empresa cria um parque de entretenimento em que os personagens desse parque têm uma inteligência própria. E, enfim, um puta cenário distópico em que... Eu não sei se você já viu alguma coisa disso. Não vi, cara. Enfim, puta loucura, porque aí os robôs que eles criaram começam a ter inteligência própria, e eles começam a criar a própria consciência deles, e aí, aí é catastrófico, todo mundo começa a se matar. Mas eu tô lembrando disso, cara, porque quando a gente pensa nisso, eu acho que ainda, ou não sei se isso vai acontecer, mas a riqueza que o ser humano tem, dentro da automação ou não, é a capacidade criativa que ele tem, né? A criatividade ela não é só a combinação do passado, porque isso enfim, só um machine learning bem programado ele já faz isso, mas é a combinação do passado mais uma expectativa ou uma visão ou uma inspiração de futuro, né, que concebe a criatividade, né? Então, enfim, vejo isso como uma visão para que a gente não seja dominado pelos robôs de Westworld. Quando a gente traz isso para uma realidade de vendas, tudo aquilo que a gente estava discutindo, por exemplo, de fazer um processo de design de um processo de vendas, cara, isso envolve muita criatividade, muita bagagem histórica de quem está contribuindo com aquele processo, que já é muito difícil via machine learning você resolver. E tem um outro fator que, uma vez que você plotou, aquilo não é imutável. Aquilo dali 15, 30 dias já não é que perdeu o valor, mas já 10, 20% mudou. E mudou por quê? Porque são as relações humanas. Pintou um cliente que estava fora do perfil que a gente previu ali, surgiu um motivo de perda que a gente não tinha contemplado lá. Ele é um processo incremental que não tem como... Eu vejo que tem como, uma vez que você trilhou caminhos que dá para ir na base do sim e não, você fala, dá para automatizar, porque se o cara vem para cá, manda esse e-mail, se ele vem para cá, vai fazer essa ligação, e se você automatiza, essas coisas são muito repetitivas, mas coisas que envolvem criatividade, tomada de decisão, ainda eu não vejo nada perto de substituir a capacidade do ser humano de fazer. Massa, massa.
Cara, Ricardo, eu nem tô vendo o tempo passar. Por algum motivo do destino, me pediram para fazer um episódio de meia hora. Eu tô louco pra gente continuar batendo papo. Eu queria começar a baixar nossos trens de pouso e trazer uma última pergunta que ela é mais simples, ela é mais fácil da gente explorar. Para você, o que é a vida? Caraca, bicho. Porra, velho. Aí você me pegou. Porque ou você filosofou demais e vou bullshitar. Porra, cara. Você me pegou, cara. Eu acho que porra, tentar fazer o máximo bem para si próprio, tendo o desafio de que esse bem para si próprio não gere efeitos negativos para outras pessoas. Esse para mim, acho que o grande dilema como eu consigo, por exemplo, como empreendedor, eu ter sucesso, por exemplo, com a Hamper, que me gere satisfação pessoal, realização profissional, mas que eu leve junto também as pessoas que estão trabalhando nesse time. Eu não quero arrancar dinheiro de cliente que eu não vou conseguir entregar sucesso. Quer dizer, como que eu consigo satisfazer isso? Eu vou capitalizando através da Hamper, eu vou reverter isso em coisas para mim, para minha família, né, que estão ligadas ao meu bem direto, sem estar disposto a fazer isso a qualquer custo. Ou seja, né, como que você vive conseguir capitalizar esse negócio realmente fazendo bem para quem tá do outro lado comprando. Então, como eu falei, é difícil responder isso sem filosofar e sem bullshitar, mas eu acho que um pouco dos problemas que a gente vive hoje são reflexo disso. Infelizmente, muitas vezes coisas que para eu conseguir atingir o que eu quero, eu preciso tomar ações que geram efeitos colaterais ou consequências não tão positivas em outras pessoas. Eu acho que o nosso grande desafio é como eu consigo garantir o meu bem-estar sem que custe o mal-estar de uma outra pessoa. O dilema do empreendedor, né, cara? É sempre o dilema. Ricardo, cara, queria te agradecer demais pela participação. Se alguém quer saber mais sobre ti, quer ler um pouquinho dos teus artigos, quer saber sobre a Hamper, porque, enfim, você falou que sobre a tecnologia da Hamper, alguém deve ter se interessado, provavelmente. Como é que as pessoas te acham? Como é que elas acham a Hamper? Enfim, jabá time. Show. Cara, vamos lá. Se conectem comigo no LinkedIn, acho que é o canal mais fácil aí de me encontrar e eu respondo todas as mensagens por lá. Ricardo Corrêa ou Ricardo Hamper, você vai me encontrar. E para quem quiser saber mais da Hamper, é hamper.com.br. A gente é um software de automação de prospecção. A gente tem blog, então para quem quer aprofundar nos assuntos ligados a vendas, o nosso blog é bem recomendado. E para quem quer entrar mais de cabeça ainda, a gente tem um evento itinerante que passa por várias cidades do Brasil e fecha aqui em São Paulo, que é onde eu fico, né, com uma edição grande. Vale a pena se inteirar, o evento chama Ramp Up Tour, vale a pena olhar o calendário de 2020 que está saindo agora e ver quando que a gente passa perto da tua região aí. Boa, e se você quer continuar ouvindo um pouco do que a gente faz aqui no Prototipando, se inscreve aí na nossa página do podcast, enfim, independente de onde você tiver, Spotify, Google Play, etc., vai ter um lugar aí que está escrito seguir. Ensaio também tem uma newsletter semanal, a gente dispara um e-mail toda terça-feira às 6h47 ou 6h48 da manhã, dependendo do dia, trazendo alguma provocação sobre inovação. O link também está na descrição desse podcast. E eu quero te agradecer por ter ficado até o final. A gente tem mais episódios, enfim, na nossa série. E fica ligado que a série 2 a gente vai trazer outros convidados de peso, tanto quanto o Ricardo. E é isso, galera. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está por aí. E até mais. Show. Valeu, pessoal. Valeu, Pedro. Forte abraço. Valeu.